Olá, ovelhas! Bem-vindo a mais um episódio do Brucast, um podcast onde falamos sobre intimidade com Deus, testemunhos, reencontros, mas também chamamos a atenção da sociedade para temas muito importantes e que marcam toda uma geração. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de trazer para ser nossa convidada, entrevistada, a Kelly Angelini, ela que é advogada especializada em educação digital, além de mãe, esposa e filha de Deus. Kelly, seja muito bem-vinda ao Brucast. Espero que você se sinta muito à vontade aqui, que você possa abrir o seu coração e nos ajudar com esse tema que é tão importante hoje em dia. Obrigada, Bruna. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Uma honra grande poder falar desse assunto e estar participando desse podcast tão querido. Amém. Fica à vontade, Kelly. E eu gosto de começar o nosso podcast, Kelly, perguntando quem é você? Quem que é a Kelly? Olha, a Kelly é mãe, é esposa, que preza muito pela família, coloco minha família em primeiro lugar. Mas também vim de uma era que não é a era digital, sou uma migrante digital, fiz curso de datilografia, acho que muitos aqui já entregando a idade, né? Meu Deus, fiz é curso antigo. de datilografia. Eu lembro, olha, eu também tô entregando minha idade Tenho aqui. meu certificado. E tive que passar por essa mudança da era digital, de sair de um ambiente em que eu estava começando minha carreira, que ainda o digital não prevalecia, para me estruturar profissionalmente nessa era digital. Uhum. Kelly, uau! E qual que é a sua formação? Eu sou advogada, né? Eu prestei, né, fiz a graduação em Direito e logo que eu me formei, eu fui atuar numa empresa cujo foco era a internet, né, uma empresa de tecnologia, uma ONG de tecnologia. E eu fiquei lá por 20 anos, então toda a minha profissão, né, toda a minha trajetória profissional foi dedicada a esse uso da internet. Tudo ligado aí, essa parte judicial, direito digital e educação digital ligado à internet. A internet. Exato. E como que surgiu esse seu despertar, né? Para alertar as crianças, para alertar os adolescentes e também os pais, né? Sobre esses perigos que existem nas redes sociais, né? Na internet em si. Como que surgiu esse toque no seu coração para isso? Então, Bruna, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área do direito digital, a internet era muito diferente do que é hoje, 21 anos atrás. Ou seja, nós não tínhamos redes sociais como temos hoje, inclusive isso foi antes do Orkut, só para vocês terem uma ideia. Gente, eu tive Orkut, gente. Exato. Então, assim, era uma época em que tudo ainda era muito estruturado no meio de comunicação mais tradicional, como e-mail, sites, não era nada parecido, a gente nem imaginava que ia ter o que a gente tem hoje. E lá, naquele momento, eu atuava nos tribunais de justiça, lidando com assuntos ligados a esse direito digital. Então, eram ações judiciais, infrações, crimes na área civil, na área penal, mas sempre ligado a adultos. Sempre, assim, ocorriam, né? Já tinha muito essa questão dos crimes digitais, tanto que a legislação, as primeiras legislações que surgiram sobre esse uso da internet já foi pensada nos crimes virtuais. A gente, quando vieram as primeiras intenções sobre essa legislação, né, de ter regras para esse uso da internet, de ter leis para o uso da internet, primeiro se pensou em leis penais, antes de uma lei civil, antes de ter umas regras de bom uso, né? Então, porque tudo isso, né? A internet nada mais é do que uma rua digital. Então, o que acontece em nossa sociedade, no físico, né, no presencial, acontece no digital. Exato, no digital. E aí foi que eu fiquei, assim, uns 11 anos trabalhando com isso e lidando com essas questões de legislação, de ações em tribunais de justiça. Essas ações eram mais ligadas a fraudes? Também. Crimes virtuais, né, de pessoas que cometiam fraudes online, golpes. E também crimes, né, ligados a pessoas mesmo, certo, né? E muito essa parte de legislação também.
E quando foi ali o meu despertar, né? Meus filhos eram pequenos já, eu estava com a minha filha por volta, quase 3 anos de idade, com recém-nascido, meu filho mais novo. E surgiram alguns inquéritos civis tramitando no Ministério Público sobre crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Eu lembro até hoje, Bruno, que foram dois inquéritos civis que chegaram para mim. A gente tinha que se manifestar. Um deles era um adulto que praticou um crime virtual contra um adolescente, e um outro era um próprio adolescente que praticou um crime contra uma criança. E aquilo me chamou muito a atenção, porque toda aquela minha trajetória que eu já estava vivenciando envolvendo adultos, eu percebi que chegaria nas nossas crianças e adolescentes. Então, naquele momento era algo novo para você. Era algo novo. Inédito. Assim, não era que comum. Não acontecia muito. Não era comum. Por quê? Porque naquela ocasião a gente não tinha ainda tanta criança e adolescente usando a internet. As redes sociais não eram como são hoje, não tínhamos tantos aplicativos como temos hoje, o uso era diferente. E naquele momento, Bruna, assim, eu sempre fui aquela mãe que gostou dos filhos, né, embaixo das asinhas. A galinha protegendo os ovinhos. Isso mesmo. E naquele momento, o que eu pensei? Onde eu vou criar meus filhos? Porque agora tudo isso que eu vejo acontecendo com adultos vai acontecer com as crianças e adolescentes. E me bateu, né, aquele desespero mesmo de falar, e agora? Como que eu vou criar filhos nesse mundo, nessas coisas acontecendo? E eu fiquei vários dias pensando naquilo, em como proteger meus filhos, porque acho que a nossa primeira reação como mãe é o que eu posso fazer para proteger meus filhos. E aí, Bruna, passado alguns dias, aquele nó na garganta, me veio aquela ideia que, na verdade, eu acho que foi Deus falando comigo, assim, olha, quando chega num tribunal de justiça, o crime já foi praticado, o dano já ocorreu, as pessoas já estão sofrendo, essas crianças já vão ter sido vítimas de alguma coisa. Então, o seu papel não vai ser mais aí. O seu papel vai ser instruindo pais, mães, educadores, crianças e adolescentes para se proteger nesse ambiente digital. Uau! E aí, uma maneira preventiva, né? Preventiva. E assim, desde pequena, eu acho que tem muito disso também, desde pequena eu sonhei em ser escritora. Eu lembro lá na minha infância, no interior, eu pegava aqueles caderninhos e escrevia como se fosse um livro, contava historinhas. Então eu sempre sonhei em escrever livros. E aí, ali foi o primeiro despertar que eu tive de, então agora, o que eu posso fazer é escrever, colocar ali como proteger essas crianças e adolescentes. E aí eu escrevi vários manuais na empresa que eu trabalhava, para instruir educadores, para que eles pudessem ajudar essas crianças e adolescentes, os pais dando instruções, dicas, falando, olha, na internet nós temos um ambiente de muitas oportunidades, mas também de riscos e perigos. E também fiz um guia para adolescentes, com vários casinhos reais, assim, do que eles na época vivenciavam, que é diferente de hoje, né? E para que eles pudessem ler e entender, olha, realmente, né? Aqui não é uma terra sem lei, né? Porque ainda, Bruna, se tem essa impressão de que a internet é uma terra sem lei. Pode fazer tudo. Eu não estou frente a frente a alguém, eu estou frente a uma tela, ninguém vai me descobrir, aqui eu posso falar o que eu quiser, aqui eu posso praticar aquilo que eu tenho vontade, sem respeitar o próximo, sem respeitar as regras de boa convivência, as leis. Sim. Então, eu já tinha isso, sabe? E aí eu publiquei esses guias, eles foram disseminados em escolas, em famílias. E aí, ali, eu comecei a fazer palestras em escolas, principalmente para pais. Muito bom. Alertando, sabe? Desses riscos e perigos online. Na verdade, assim, plantando essa conscientização, porque a internet, Bruna, causa muito esse deslumbre. Tudo que é digital chama atenção, ele nos aproxima, né? A gente, muitas vezes, pega um celular, você acha que você vai só ver uma coisinha, de repente... fica horas ali. Fica horas. Nossa, eu mesma tenho que me controlar para não exagerar, assim. Mas todo mundo é assim, Bruna. Porque realmente é algo que chama a nossa atenção. Sim, né? Prende a atenção. Exatamente. E às vezes a gente não se dá conta dos riscos, né?
Não se dá conta. E que os riscos são muitos, Bruna, porque assim, ó, hoje, né, a gente olhando num todo, tem muitas oportunidades, né? Quanto conteúdo positivo, né? A gente leva para pessoas que estão muito distantes da gente, que sem a internet a gente não conseguiria. Sim. Quantas pesquisas, né? Nós adultos fazemos, crianças e adolescentes também, que antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca e ficar procurando livro, horas e horas. Quem não tinha uma Barça em casa, passava o dia na biblioteca, né? Nossa, quantas vezes. Exato. E hoje tem tudo ali na mão, tem muita coisa positiva, mas tem os riscos e perigos desse ambiente digital, que vai desde o tempo de tela. Por quê? Por exemplo, as redes sociais, elas foram estruturadas com base em estudos de psicologia, especialmente, para prender nossa atenção. Aquela barra de rolagem sem fim. Eu já ouvi falar à toa, isso. Aquilo não foi feito por acaso. Aquilo é para prender nossa atenção e aqueles estímulos, tanto o coraçãozinho do curtir, quanto essa barra de rolagem, os conteúdos que são sugeridos pra gente por meio do algoritmo, que eu falo, que é o algoritmo, né? É um robozinho que tá ali dentro da rede social, que ele começa a capturar informações, tudo que você curte, quanto tempo você assiste cada vídeo, quanto tempo você fica na rede social, quais conteúdos você tá gostando, e ele te oferece mais daquilo. Para prender sua atenção, para fazer com que você fique mais lá, porque é isso, daí que vem o lucro dessas empresas. Então, começa desde isso do tempo de tela, que o tempo excessivo de tela para crianças e adolescentes causa muitos prejuízos, até o consumo de conteúdos. Quantos conteúdos inapropriados chegam a telas dos nossos filhos, de nossas crianças e adolescentes, e estão ali influenciando negativamente eles e trazendo impactos para a vida deles. E é isso que eu levo para esses pais, para essas mães, para essas escolas, de que temos que usar, né, essa ferramenta que é maravilhosa, que oferece oportunidades incríveis, mas que também, né, ela tem que ser olhada ali de uma forma cuidadosa. Tem que ser usada com muito cuidado. Com muito cuidado. E até porque hoje em dia eu percebo assim que o celular, o tablet virou meio que uma babá eletrônica, né? Porque o pai e a mãe tá lá ocupado com os afazeres da casa. Sim. Então, entrega ali pra criança como se fosse uma chupeta, né? Ai, toma aqui, filho. E aí a criança vai desde novinha, desde bebê, às vezes, já crescendo nessa dependência da tela, né? Eu digo isso por experiência própria, porque o meu filho do meio, por exemplo, nós demos pra ele um iPad quando ele era muito novo. E até hoje eu colho consequências disso. Até hoje eu busco, assim, tirar completamente, que é impossível, né? Até então eu não consegui. Mas eu tenho que ficar em cima, porque desenvolveu mesmo uma dependência desse aparelho. E porque era mais fácil, né? Eu já tinha um filho pequeno, então pra não ter tanto trabalho, ai, meu amor, toma aqui um desenho. E aí até hoje eu colho as consequências. E a gente vê que na sociedade isso é muito comum. Né? Assim como foi lá em casa, e eu me arrependo amargamente. Eu sempre falo pro meu marido, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. E esse é o intuito de trazer você aqui hoje, para você trazer esse alerta, né, para a sociedade, aos pais, né, aos adolescentes também que passam tanto tempo ali, dos perigos, né, que causa na vida de uma pessoa. E hoje eu vejo, assim, que não é mais só uma profissão, que é uma missão mesmo de vida. Você enxerga dessa forma também? Enxergo, Bruna, porque assim, olha, eu tive que tomar decisões nessa minha trajetória profissional. Avaliando profissionalmente, seria muito mais vantajoso para mim continuar atuando em tribunais de justiça. Mas ali não é o que toca o meu coração, porque assim, Bruna, me sangra o coração quando eu vou atuar numa ação judicial, porque ali praticamente eu não tenho mais nada a fazer. Ali já aconteceu, entendeu? Então assim, nós temos ali um juiz que vai decidir quem é o culpado, quem é inocente. É isso. O que desperta, assim, o que eu trato como uma missão de vida mesmo, é você conscientizar os pais sobre isso que você está falando agora. Porque isso, Bruna, assim, não é intencional. Uma família não coloca um filho na tela, na frente da tela, intencionalmente. É a falta dessa consciência.
e realmente acha que está fazendo o melhor para o seu filho. Tem muito pai e mãe, nas palestras que eu dou em escolas, Bruna, que eu começo a alertar dos riscos e perigos e as mães vêm me agradecer falando, eu não sabia. Nunca parou para pensar. Não, e assim, nem todo mundo usa a internet como a gente usa. Então tem pai e mãe que se considera analfabeto digital, não tem acesso a essa tecnologia que hoje os nossos filhos têm uma habilidade incrível para usar. Eles já nascem com o dedinho ali, já nascem sabendo fazer tudo. E os migrantes digitais, que são os pais, não sabem disso. Então tem muito pai e mãe que não tem noção do que é oferecido na internet, de quais são os riscos, perigos, quais são os conteúdos que chegam na tela desses filhos, quais são as pessoas que estão conversando com seus filhos no uso da internet, interações em redes sociais, em jogos virtuais, e só depois que acabam sabendo. Então, assim, quando eu tenho esse contato com os pais, eu gosto muito de falar disso, que tem que ter esse acompanhamento. A função do pai e mãe hoje não é só pegar na mão do filho para atravessar uma rua, para andar, né, na rua, para levar e buscar de algum lugar. É para pegar na mão no ambiente digital. Tem que saber quais são os amigos dos filhos no ambiente digital, com quem eles estão jogando, com quem eles estão interagindo, quais conteúdos eles estão consumindo, quais jogos eles estão jogando. Muitas vezes, Bruno, os pais... por exemplo, nem se dão conta que existe uma classificação indicativa em jogos digitais. Sim. E os filhos baixam jogos que são indicados para mais de 18. Sim. Porque são conteúdos de violência, de sexualidade, que tem interação entre jogadores que vai ali, que pode, né, acarretar em danos para essas crianças e adolescentes, tudo por desconhecimento. Então, essa conscientização de pais é importantíssimo, por isso que, assim, esse podcast aqui, realmente, assim, é uma oportunidade que eu trato, assim, com muito amor, porque a gente precisa levar essa conscientização para os pais, desde pequenininho, aqueles que estão no bebê, no carrinho de bebê, porque hoje já existe suporte de celular e iPad para carrinho de bebê, até os maiores, que são os adolescentes. Então, essa conscientização das famílias é o que precisa chegar, é importantíssimo. Não é só o proibir, né? Tem muito pai que tira o celular, vê algo assim que não é bom, né? Que não é positivo e acaba tirando, proibindo a criança de usar. Mas não é isso. Porque uma hora ou outra ele vai usar num trabalho, né? Na própria escola. Exato. Então é criar mesmo, desenvolver essa consciência para o uso adequado da tecnologia, né? Eu vou até te contar um caso numa escola, porque as escolas também me contratam para assessoria. E tinha um garoto de 13 anos que ele estava sendo ofendido, né, pelo meio digital. Uns amigos estavam xingando ele e ele ficou um tempão aguentando isso, e quando os pais descobriram porque ele não queria mais ir para a escola e ninguém sabia o porquê, até que, né, efetivamente se chegou ali à conclusão do que era. Certo. E ao perguntar para esse garoto, por que você não pediu ajuda para os seus pais? Ele respondeu, porque se eu contasse, eles iam me pôr de castigo e iam tirar meu celular. Olha só. Então, aqui é um alerta para o pai e mãe, Bruna, que assim, a gente precisa abrir um canal de diálogo com os filhos, falar assim, olha, eu estou à disposição para o que você precisar. Pode parecer uma coisa tão boba, mas no dia a dia a gente não fala para os nossos filhos isso. Verdade. Eu mesmo tenho que me policiar para contar, né, para os meus filhos, olha, se acontecer alguma coisa, você pode contar comigo, eu não vou te deixar de castigo, eu vou te acolher, porque muitas vezes, com medo de perder o celular, os filhos não procuram ajuda dos pais, mesmo sofrendo, Sim, né? Aguentam em silêncio, Aguentam em silêncio. Com medo do que vai acontecer. Com medo, exato. E aí sofrem, e aí quando descobre, o dano já tá muito maior, tá, né? Causado. Meu Exato. Deus, é verdade. E, Kelly, você teve que fazer alguma renúncia na sua vida para você seguir nessa missão aí tão linda de alertar os pais, os adolescentes e as crianças? Ô, Bruna, assim, durante a pandemia já era um desejo meu me dedicar a isso, né? A essa disseminação de conteúdos de conscientização para pais e educadores
crianças e adolescentes sobre o uso positivo da internet, que era um pouco do que eu fazia, mas não era exclusividade. Onde eu trabalhava, eu precisava dar conta de tudo. Eu, gerenciava um departamento jurídico e ali eu tinha que cuidar das ações judiciais, contratos, privacidade e proteção de dados pessoais, tudo. Então, isso era uma das coisas que eu fazia, que eu mais gostava, que mais tocava o meu coração. E aí, durante a pandemia, eu senti muito essa necessidade de me dedicar mais à família. Por quê? Porque eu sempre sonhei em ser mãe, né? Desde pequena. Eu lembro até hoje, assim, eu não sei quantos anos eu tinha, mas uma época na escola a professora perguntou: o que vocês querem ser quando crescer? E eu levantei a mão quando era minha vez e eu falei: mãe. E aí ela falou: mas mãe não é profissão. Ai, meu Deus. E aí eu abaixei porque eu não sabia o que eu ia falar. Eu só sabia que eu queria ser mãe. O resto ia ser uma consequência. E aí, quando você sai para o mercado de trabalho, e aqui obviamente não é uma sugestão para que as mulheres, né, não vá para o mercado de trabalho, mas eu acho que tem que ter uma conscientização do que é benéfico para sua família, junto com a sua atuação profissional. Muito tempo na minha vida, eu fiquei realmente, assim, com muito peso na consciência, porque eu tinha que trabalhar demais e eu queria ficar mais com os meus filhos, né? Tanto que, por diversas vezes, eu me peguei pedindo para os meus filhos dormir rápido, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Então, assim, era aquela dor de eu tenho que dar conta do meu trabalho, mas eu também queria ficar mais tempo com os meus filhos, mas eu tenho que cumprir essa obrigação. E aí, durante a pandemia, veio esse desejo ardente de não dar mais para continuar assim. Né? Se trabalhando tantas horas durante um dia, seus filhos demandando e esse desejo no meu coração. E aí eu renunciei a um trabalho de 20 anos. Uau, 20 anos 20 anos na mesma empresa. Corajosa, hein? E abri minha consultoria. Hoje eu presto consultoria a eles, continuo com esse vínculo, né? Nessa minha área de atuação. Mas aí agora eu posso ser mãe. Uau. Da forma como eu quero ser, dedicada aos meus filhos. E também posso continuar com essa missão. Que hoje eu me dedico a isso, hoje eu estudo, pesquiso, eu vou às escolas, vejo as necessidades dos educadores, o que eles precisam ali no dia a dia para ajudar esse jovem e o que as famílias precisam. Então, assim, eu levo justamente isso. Eu tenho encontros com os adolescentes em que eles me contam coisas que aí ajudam no meu trabalho. Por exemplo, numa última palestra que eu dei agora, a gente estava falando de privacidade, né, com os jovens. E uma garota levantou a mão e me disse assim: eu não gosto quando minha mãe olha o meu celular. Aí eu fui naquele discurso habitual que eu estou acostumada a fazer. Olha, mas isso é uma proteção. Quando sua mãe está acompanhando você nesse uso da internet, é porque ela quer te proteger, ela quer saber o que está acontecendo com você, porque muitas vezes vocês não sabem desses riscos e perigos, não conseguem visualizar um perigo. Sim, em algum... não tem toda a maturidade, não né, não tem assim, noção de autoproteção. E aí ela virou e ela me desconcertou, Bruna, porque ela virou para mim e falou assim: mas ela lê as mensagens que eu troco com a minha psicóloga e depois vem conversar comigo sobre isso. Sim. E aí já me abre um outro leque de reflexão. Sim. Até que ponto esse pai e essa mãe devem justamente acompanhar esses filhos no uso da internet sem invadir uma privacidade. A privacidade dela. E tem isso realmente. Eu acho que o pai e a mãe de hoje tem que ter muito essa conscientização de que tem que acompanhar, faz parte, né, da obrigação parental ali, né, do cuidado, da proteção, mas também a gente tem que respeitar, né, os nossos filhos em determinados momentos para não ultrapassar. É claro que não dá para eu falar, né, vai até aqui, aqui parou, né, porque cada situação é uma. Mas a gente também tem que respeitá-los, né? É verdade. Porque é o diário de antigamente, né? A gente escrevia, eu tinha o diário, Bruna, e era... E ninguém podia ler, né? Não, e tinha aquela chavinha que qualquer pessoa podia... coisas. Mas eu não gostaria que ninguém lesse, é a mesma coisa hoje, né?
É verdade. Isso. Nossa, tudo isso que você falou, assim, me trouxe tanta reflexão à mente, me fez lembrar o tempo que eu sofri tanto julgamento da sociedade por ter sido mãe nova e não ter me formado. Eu parei minha faculdade e eu recebi toda essa pressão em cima de mim. E hoje eu vejo que valeu a pena, sabe? Na época foi muito difícil pra mim, porque eu amava estar com os meus filhos, né? Estar em casa com eles ali, desfrutando de cada momento, de cada processo de desenvolvimento deles, né? Mas ao mesmo tempo, eu sentia aquela pressão por não corresponder àquilo que a sociedade esperava da mulher, né? Aquilo que a sociedade fala que a mulher tem que ser produtiva e tal. E tem que ser mesmo, mas a gente também tem nossas escolhas, né? Exato. Tem mulher que às vezes deixa de ser mãe, né? Esperando, desenvolvendo uma carreira e chega lá na frente, às vezes nem consegue mais se tornar mãe, porque já passou do tempo, né? Porque tem um tempo certo para todas as coisas. E você falando me fez muito lembrar disso. Mas voltando aqui pro nosso assunto, né? Do digital... como que é a relação dos seus filhos agora, né? Vamos trazer aqui para uma parte mais prática. Em casa, funciona isso? Na prática? Olha, Bruna, eu tenho 2 filhos, né? Eu acho que a primeira, a mais velha, eu aprendi muito com ela. Eu errei também, porque foi justamente quando ela estava, né, começando esse uso da internet, foi quando eu estava me aprimorando, né? Sim. Então, assim, eu tive também aquele iPad de carro, que até hoje eu me arrependo. Hoje eu penso, Bruno, e falo, por que é que eu comprei um iPad para pôr no carro? Mas eu comprei, Bruna, porque o vendedor me ofereceu e eu quis comprar. Eu não refleti sobre isso. E pra quê? Tá num carro, não precisa ter uma tela o tempo inteiro. E ela teve a iPad pequenininha também. E claro que, assim, a gente sempre foi muito atento a questões de segurança, vírus, controle parental. Mas para que expor essa criança à tela, né? Tem vídeos dela pequena que ela pegava o meu celular e ela gravava sozinha, só pra gente perceber a habilidade que eles têm. Eles sabem fazer, mas eles não têm maturidade. Eles não sabem qual é o perigo disso, qual é o tempo de exposição adequado ou não. Então, assim, a minha mais velha, a gente escorregou muito. Então, pai, mãe, né, todo mundo que venha nos assistir, não se sintam culpados, porque essa conscientização não vem quando a gente compra o nosso primeiro celular, quando a gente dá um iPad para os nossos filhos. Ninguém ensina isso, Bruna. A gente aprende realmente com o que vem acontecendo. Então, eu dei, depois tirei. Então ela teve o iPad no carro. Quando eu tive a consciência disso, já não tinha mais. Mudou de ideia. Já mudei de ideia. O iPad em casa a mesma coisa, tanto que depois, né, a gente tirou, foi diminuindo. Hoje eles têm uso mais regrado, mas o que eu faço com eles, que eu acho que é uma recomendação que eu gostaria de deixar para os pais aqui. É o diálogo, a conversa. Não imponha regra sem conversar com seus filhos. Porque às vezes aquela regra que eu quero colocar, que eu estou achando que é maravilhosa para os meus filhos, não é o que eles gostariam. É verdade. Então, o que a gente faz lá em casa, né? Com a mais velha, que agora tem 13 anos, a gente conversa, entende o que ela quer usar, como ela quer usar e reflete sobre isso, o que é possível. Então, assim, ela já sabe que se ela vier me pedir para baixar um aplicativo que a classificação indicativa é para 18 anos, não vai poder. Certo. Mas alguns aplicativos que ela queira que esteja próximo à idade dela, a gente vai avaliar, e agora eles já chegam, já me falam, olha mãe, eu olhei, ele trata disso, 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 as avaliações, olha, são boas, não tem nada de errado, eles já chegam com repertório. Eles mesmos já refletem sobre, né? Já. Será que eu posso? Deixa eu ver aqui. Será que é bom pra mim? Não é? O que estão falando? Fala alguma coisa positiva, negativa? Então eles já chegam com repertório, que era o que eu queria plantar para eles, né? De estimular essa investigação antes de consumir qualquer coisa. Então a gente faz muito isso em casa. E eu pergunto, por exemplo, minha filha agora, né, que fez 13 anos, queria muito ter a rede social. E eu queria muito deixar mais pra frente. Mas ela chegou pra mim e falou assim, estou sendo excluída porque não tenho uma rede social.
todo mundo marca, minhas amigas marcam outras amigas e muitas vezes elas pedem para eu sair do vídeo porque eu não tenho uma rede social para marcar. Nossa. E aí, aquilo, Bruna, assim, ainda mais eu que trabalho com isso, você fica com o coração partido, porque você não quer ver sua filha excluída. Por outro lado, eu sei dos riscos e perigos. E aí foi que a gente conversou muito em casa, né? A gente conversa no dia a dia porque eu já trabalho com isso, né? Eu levo muitos casos para eles, tudo. E a gente conversou muito sobre o que é ter uma rede social, o que chega na tela, né? O que ela pode, não pode consumir, o canal aberto do diálogo, caso algo aconteça, a importância de ter uma conta privada, não aceitar qualquer pessoa como seguidor. E aí estamos começando essa jornada agora das redes sociais, mas acho que essa conversa, esse diálogo, e também, Bruna, saber, pai e mãe, que muitas vezes o não é o melhor caminho para o seu filho. É ter esse fortalecimento de que agora não, porque isso é perigoso para você. Enquanto muitos anos da minha vida que eu trabalhava, assim, até excessivamente, eu me sentia muito culpada. Então, eu tinha muita fraqueza em dizer não para os meus filhos. Queria suprir de alguma forma, exato, né? Eu queria compensá-los. Então, era sempre sim, aquele sim que eu sabia que tinha que ser não, mas eu falava sim porque eu estava culpada. E hoje, eu encorajo pai e mãe a refletir. Se for um sim, que seja um sim pensado. Se for um não, que seja explicado, mas com a firmeza de um não que vai ser para proteger os seus filhos. E tem que falar muitas vezes, né? É assim que funciona. Às vezes o não também é uma forma de amar, né? É uma forma de amar. Nem tudo dá para fazer, nem né? tudo. E a criança precisa entender isso, né? Exato. Então faz parte do crescimento. Exato. Pede para sair aos 6 anos de idade sozinho na rua, você vai deixar? Não. Então você também não vai deixar nessa rua digital sozinho uma criança de 6 anos. É verdade. É isso, entendeu? Essa conscientização de pai e mãe, esse fortalecimento para proteger os filhos online, para fazê-los, para guiá-los para esse bom caminho. Tem muita coisa positiva também, se os pais estiverem ali direcionando para esse positivo. Então é isso, tem que ter um papel fundamental ali do pai e da mãe. Ai, gente, que papo gostoso, hein? Tô aqui impressionada com tanto conhecimento e não vejo a hora de repassar essas informações para todo mundo. E Kelly, você, como que todo esse seu conteúdo, né, como essas informações que você tem, como que chega até o público? Tá. Então, hoje, Bruna, na minha consultoria, eu ofereço curso de capacitação para educadores nas escolas sobre cidadania digital. Então, eu treino educadores para fazer o que eu faço. Nossa, muito legal. Sobre tudo que você imagina, desde direito de imagem, como instruir uma criança e adolescente a usar a imagem de um amiguinho de forma apropriada, porque hoje eles tiram fotos dos amiguinhos para fazer memes, controlagens, para ridicularizar, para humilhar, para ofender. E tem que ter um ensino sobre isso, um respeito ao direito de imagem do próximo. Nossa, e nada melhor do que a escola para isso. Nada melhor do que a escola. Os pais têm um papel fundamental também, a gente não pode tirar esse papel do pai, mas quando escola e família caminham juntos, é sensacional. Então eu falo disso de liberdade de expressão, que é você falar respeitosamente nesse uso da internet, isso em grupos de WhatsApp, em redes sociais, comentários em vídeos, em chats privados. Isso tem que chegar para os nossos adolescentes. A internet não é uma terra sem lei. O mesmo respeito que eu tenho nas minhas conversas quando eu estou frente a frente com alguém, na internet e na tela também. É verdade. Só que muitas vezes, Bruna, os adolescentes, eles agem por impulso. A gente sabe que é um cérebro em desenvolvimento, tem os hormônios, né? Uma mudança ali corporal. E muitas vezes eles querem ser aceitos naquele grupo e eles acabam agindo por impulso. Só que precisa chegar a eles as consequências disso. E quando eu falo em consequência com os adolescentes, e até nessas capacitações que eu dou, eu gosto de falar consequência, não é só jurídica que vai chegar até você, porque adolescente comete ato infracional, e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente tem
As né? penalidades. As penalidades, as consequências para isso, mas tem o sofrimento da outra pessoa. Sim, com Você, certeza. nessa sua ação, você fez alguém sofrer. É questão da empatia, né? A questão da empatia, da compaixão, se colocar no lugar do outro, né? De, olha, o que eu tô provocando ali? Qual a necessidade disso para eu ser aceito num grupo? Então, eu tenho essas capacitações que eu falo sobre rede social, qual é o funcionamento de uma rede social, sempre ligado a esse âmbito jurídico. Para falar de regras, de leis, de bom uso, de uso positivo, de conscientização, proteção, direitos, né? Criança e adolescente é cidadão de direito, mas também de deveres. Tem os deveres. Tem os deveres. Então, eu levo esses cursos de conscientização, de capacitação para as escolas, dou palestras em escolas para pais, para essa conscientização sobre tudo que falamos aqui, e também o encontro com os adolescentes de temas específicos. A gente debate temas específicos com os adolescentes para provocar essa conscientização, esse legal. Estímulo ao uso positivo, para fazê-los pensar, olha, o que eu faço aqui causa consequência para mim e para o próximo. Então, qual é o melhor caminho? É o respeito, é a empatia, é cumprir as regras que estão ali. Então, é ter essa conscientização do que a gente faz online, do que é adequado fazer no ambiente digital. E fora tudo isso, né? Eu tô aqui com o seu livro. Ai, meu filhinho! Ó, Segredos da Internet que crianças e adolescentes ainda não sabem. Mais de 40 histórias reais de crianças e adolescentes na internet. Gente, eu li o livro, assim, ó, sensacional. Tanto para adultos quanto para adolescentes, né? Isso ali, mesmo. dependendo da faixa etária, que idade você aconselharia a ler? A partir de 10 anos. Já dá para ler, né? É uma leitura muito leve, fala sobre deveres, né? Sobre alguns casos de coisas que aconteceram na internet, de crimes, né? Sim. Na internet. E também de casos positivos, né? Exato. De pessoas que utilizaram a internet para algo positivo. Então, esse é o livro da Kelly, gente, ó. Pais, se vocês puderem comprar, ler e também ler com as crianças, né? Ajudar eles, porque realmente trata-se de uma educação digital, né? Então precisa ser ensinado e nada melhor do que adquirir esse livro aqui para vocês conseguirem passar esses assuntos para os filhos de vocês e para a família de vocês. E eu queria que você contasse um pouquinho, Kelly, ainda sobre o livro de alguns casos negativos e alguns casos positivos. Ah, eu adoro. Ah, eu também amei. Comecei a ler aqui, gente, maravilhoso. E a ideia do livro, Bruna, foi justamente isso. É ensinar pai e mãe e criança e adolescente de que eles são cidadãos de direitos e que esses direitos têm que ser respeitados, inclusive no uso da internet, mas eles também têm deveres. Não adianta achar que, eu sou criança, eu sou adolescente, nada acontece, eu posso fazer o que eu quiser, não vai dar em nada e tudo bem, né? Ter consequência para outra pessoa, não é assim. A própria lei, eu vi aqui alguns casos de medidas socioeducativas, né? Exato. Que eu achei muito interessante. Então, porque... fala um pouquinho pra gente. Tá bom, porque assim, ó, o adolescente, quando ele pratica um ato que está previsto em lei como crime, ele não comete crime, não vai preso, né, numa penitenciária como vai um adulto. Mas ele pratica um ato infracional. E aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que quando um adolescente pratica um ato infracional, algumas medidas podem ser aplicadas pelo juiz. Uma delas são essas medidas socioeducativas. Então, a depender da infração que foi cometida, ele pode prestar serviços comunitários, ajudar numa escola pública, num hospital, ou pode até ser privado de liberdade, dependendo da gravidade do que for cometido, inclusive no uso da internet. Olha só. E aí o livro, eu trouxe os casos que não são legais, né, que são infrações cometidas que causaram danos muito ruins para os envolvidos, mas também os casos do bem. E aí, falando um pouquinho desses casos que não são legais, eu acho que eles evidenciam, assim, muito a adolescência, né? A pré-adolescência e a adolescência nesse uso da internet. O primeiro caso que eu trago aí, que eu acho que é muito legal, assim, da gente pensar um pouco nessa adolescência, né? É de um adolescente que ele queria muito ter um notebook. E os pais não tinham condições de comprar um notebook para ele. E aí, o que ele fez? Ele foi no site do Mercado Livre, trocou mensagem com uma vendedora, com uma pessoa, né, que estava vendendo o notebook dela usado, pegou o e-mail dela, falsificou um e-mail do Mercado Livre,
Nossa. Mandou mensagem para ela dizendo que a compra tinha sido efetivada, que ela já poderia encaminhar o notebook. Ela encaminhou, ele recebeu, olha a ingenuidade, Bruna, ele recebeu na casa dele. E a vendedora cobrou o Mercado Livre. Olha, já mandei, agora eu vou receber. E o Mercado Livre respondeu para ela, não teve venda nenhuma. Não teve venda nenhuma. E aí ela foi a uma delegacia, fez o boletim de ocorrência e, de repente, a polícia chega na casa desse adolescente. Os pais não tinham ideia do que estava acontecendo, Bruna. Quantos anos? 16. 16 anos. Para você ver, assim, o desejo de ter algo material o fez agir dessa forma na internet, achando que nada ia acontecer, porque é muita ingenuidade dar o próprio endereço, né? E as consequências disso. Aí ele, né, praticou um ato infracional, correu uma ação na vara da infância e juventude em decorrência do ato que ele praticou. Então isso evidencia muito a atuação desses adolescentes quando não são instruídos no uso da internet. O quanto, né, a gente precisa acompanhar esses adolescentes. E tem um dos casos que eu falo que acho que foi o mais chocante na minha trajetória profissional, que está aí no livro, que eu falo que poderia ter sido evitado. É de um casal de adolescentes que namoravam, ela tinha 15, ele 16. Ele pediu nudes para ela mandou as fotos para ele prometeu que ele não ia mandar para ninguém e ele compartilhou esse nudes com 5 amigos do colégio. Só ali a gente já percebe os danos que isso acarreta. Meu Deus. E aí um desses amigos começou a chantageá-la, dizendo, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou divulgar nas redes sociais as suas fotos. Esse foi o mais chocante, Bruna, que até agora assim, me dá um nó na garganta toda vez que eu me recordo. E eu tive que atuar judicialmente, porque quando a família descobriu, a garota já estava psicologicamente abalada. Meu Deus. Demais, demais. E aí eu fico pensando, onde é que faltamos? Faltamos em respeitar a mulher, faltamos em instruir esses jovens de o porquê do nudes, qual a necessidade de uma troca de uma imagem íntima na adolescência, o porquê o garoto pedir isso para a garota, o porquê dela aceitar esse pedido sem a reflexão das consequências disso, o outro garoto que chantageia para conseguir coisas de desejo dele. Então, você entende que assim, falta, né? A gente está faltando instrução, né? O respeito ao próximo, muitas coisas ali deixaram de fazer parte da educação das famílias. Sim. E a gente precisa cuidar disso. Precisa. Deus. E você vê que a falta em várias famílias, porque eram vários adolescentes envolvidos, né? Exato. Exatamente. Então, poxa, assim, não teve um para falar, não faz isso, apaga, né? Exato. E assim, é muito triste. É o falar, né? Qual a necessidade de você pedir isso? O porquê aceitar, né? Qual o medo dessa garota de aceitar isso e não sustentar um não, Sim. né? O porquê que esse relacionamento teve que ser baseado, né, nesse pedido. Exatamente. Então esse é o que até agora realmente mais me chocou. Mas por outro lado, a gente tem muita coisa positiva também, a gente não pode esquecer disso quando a gente pensa nos nossos filhos nesse uso da internet. Porque sim, tem muitas oportunidades, tem pra gente. Meu trabalho hoje chega onde eu jamais imaginei que ia chegar em decorrência da internet. Sim. E a gente sabe disso, né? Hoje tá tudo, né? A maioria das profissões estão estruturadas nesse uso da internet. E aí no livro eu trago o quanto essa internet pode ser positiva. Um dos casos que eu gosto mais de citar é uma escola de línguas que criou uma plataforma em que idosos que estão num asilo nos Estados Unidos conversam com jovens brasileiros que querem aprender inglês. Nossa, que legal. Não, Bruna, isso é maravilhoso, sensacional. Não é? Então eles unem o jovem brasileiro que quer treinar o seu inglês
ocupando e conversando com um idoso que está precisando de atenção e de diálogo. E de se sentir importante e relevante, né, nessa idade. É maravilhoso isso. Incrível. Quando que isso ia acontecer sem esse uso da internet? Pois é. Então, assim, tudo depende de como a gente vai instruir os nossos filhos, os nossos alunos, né, nas escolas, qual caminho a gente vai deixá-los percorrer nesse ambiente digital, porque pode ser uma ferramenta maravilhosa para coisas positivas, mas também pode oferecer riscos e perigos a depender de como a gente deixa eles viver ali no ambiente digital. Kelly, assim, eu tô muito impactada com tudo aquilo que você falou, assim, me levou muito à reflexão e ao entendimento de que eu preciso realmente mudar muitas coisas até na minha casa, né, com relação aos meus filhos, né, a estar mais em cima naquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão acessando, e eu tenho certeza que para o público que está assistindo também vai fazer uma grande diferença. Então eu queria muito te agradecer por essa disponibilidade de estar aqui hoje, né, tratando de um assunto assim tão relevante para nossa sociedade. E eu queria te pedir para você deixar um recadinho, uma mensagem para os pais, né, para os adolescentes que estão assistindo esse episódio, para que eles tenham, né, esse despertar sobre essa questão tão importante. Bruna, primeiro, assim, muito obrigada, essa oportunidade aqui é maravilhosa. Eu já te admiro muito, né, por tanto conteúdo relevante que você entrega, por sua vida, né, sua trajetória de vida. Obrigada. Então, tá aqui para mim é uma honra grande levar, né, um pouco desse meu conhecimento profissional também, assim, uma satisfação muito grande. E para os pais e mães, acho que a mensagem que eu posso deixar é: cuide dos seus filhos no ambiente digital. Mais do que nunca a gente precisa dos pais guiando os filhos para o uso positivo, protegendo, porque sim, existem riscos e perigos online e a gente precisa protegê-los até que eles consigam caminhar sozinhos e ter boas condutas, né, sozinhos ali nesse ambiente digital. Então não deixem de acompanhar os seus filhos, usem controles parentais, a gente tem ferramentas técnicas para isso, para ajudar vocês a guiar seus filhos para esse uso positivo, para protegê-los também, mas não abandone seus filhos digitalmente, porque essa é a pior situação que pode acontecer ali para essas crianças e adolescentes de hoje. É isso aí. Kelly, eu quero deixar aqui uma lembrança da Brunalina Semijoias, que é a minha loja de semijoias. Espero que você goste. Eu gosto. Olha, já estou usando. Já estou usando. Que ótimo, obrigada. Muito obrigada, Kelly, de verdade, viu? Por esse tempo, né? Que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, né? Para essa missão tão linda que Ele te confiou. E a vocês, queridos seguidores, eu quero agradecer por estarem aqui mais uma vez acompanhando mais um episódio do Brucast. E curta aqui, se inscreve no canal e fica ligado aqui nos próximos episódios. Tchau, tchau!